Sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Sou o professor José Weire e nós estamos estudando as lições bíblicas de Jovens, primeiro trimestre de 2025, com o tema geral do nosso trimestre, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Na lição de hoje, nós estudaremos a autenticidade de uma linguagem sadia. Estamos na lição de número 6. Nosso texto principal está em Provérbios 18, verso 21. E assim está escrito: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nosso resumo da lição diz: o controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. O livro de Tiago também ele é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Tá? Então nós vemos como o livro de Tiago ele também traz muitos provérbios para os cristãos, para que possa ser aplicado de forma prática no nosso viver diário. Na nossa leitura semanal, nós tivemos aí em segunda-feira o Salmo 34, verso 13. Guarda a tua língua, é a orientação que nós temos. Terça-feira, Provérbios 21, verso 23, o que guarda a língua se livra de muitas angústias. Né? Você pode ver que grandes angústias, brigas, discussões, guerras se iniciam por palavras malditas. Em contrapartida, uma palavra bendita, né, uma palavra correta, pode trazer paz, pode trazer consolo, pode findar uma guerra. A língua tem o poder de vida e morte. Quantos não vão mortos por causa daquilo que o outro disse? Às vezes por causa de uma mentira, né? Quantos são condenados no banco dos réus por causa de calúnias ali faladas? Mas, por outro lado, muitos também são libertados da morte por causa do testemunho fiel de alguém. Na quarta-feira, Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a língua do sábio é a saúde. A língua do sábio traz essa saúde, traz essa paz, traz, de fato, essa bonança. O sábio sabe como poder aconselhar para se apaziguar os temperamentos, né? Nós tivemos no culto agora de terça-feira, nessa semana, aqui na congregação em que eu frequento, e o pregador ele contou um fato pessoal de que enfrentou uma injustiça no ambiente de trabalho. E ele foi falar com o pastor dele. E quando ele relatou toda aquela injustiça, ele pensou que o pastor dele daria um conselho para que ele fosse realmente ali até o patrão, falasse tudo e tivesse aquele momento de colocar para fora tudo que ele estava sentindo. Mas a resposta do pastor foi: ó, você está certo, você sofreu uma injustiça, mas o conselho que eu te dou é: se cale. Ore a Deus, espere no Senhor, porque Ele entrará nessa causa. Então não foi o que ele gostaria de ouvir, mas foi o que ele fez. Ele seguiu a orientação do pastor, esperou, e cerca de um mês depois ele obteve a resposta, quando aquele homem que causou toda a discussão, toda a injustiça contra ele, lhe pediu perdão e reconheceu que estava errado. Veja só, então um conselho de uma pessoa sábia apazigua as situações. Na quinta-feira, Mateus 23, versículo 36, prestaremos conta de nossas palavras. O ser humano, prestará conta de tudo aquilo que diz, de toda a palavra ociosa que ele disse. Então, nós precisamos saber direcionar bem aquilo que sai da nossa boca. Afinal de contas, da boca do ser humano sai aquilo que borbulha do coração. Na sexta-feira foi a vez de lermos Lucas, capítulo 6, versículo 45. A sua fala reflete justamente isso, o que está escondido, oculto dentro do coração. Do bom tesouro se tira boas coisas, mas do mau tesouro se tira más coisas. Esse bom tesouro é aquilo que nós guardamos dentro de nós, é a palavra de Deus, são os bons sentimentos que vêm daí, a nossa boa intenção, são os frutos do Espírito, é um bom tesouro. E daí nós tiramos boas palavras. Mas do mau tesouro de alguém, ou seja, uma pessoa que está totalmente na carne, cheirando a carne, a sangue, que está desvirtuada dos caminhos do Senhor, andando na escuridão, o que é que essa pessoa vai tirar daí? Os conselhos que ela dá é: faz isso mesmo, não deixa por menos, não deixa barato, vai lá e dá o dobro, faz ainda pior. Quer dizer, é o conselho de alguém que está distante de Deus. Sábado, nós ainda lemos Colossenses, capítulo 4, no versículo 6, que as nossas palavras sejam agradáveis em todo o tempo.
Nós temos 3 objetivos para alcançarmos nessa lição. O primeiro objetivo é compreender a necessidade de dominar a língua. O segundo objetivo é explicar os perigos de uma língua descontrolada. E o terceiro objetivo, destacar as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Veja ainda que quando se a fala é motivada por Satanás, ela está cheia de amargo ciúme, ambição egoísta, preocupação e desejos terrenos, pensamentos e ideias não espirituais, mas carnais, desordem e males. Então é isso o que Satanás gera. É isso que uma pessoa que está com a mente impregnada por ações do inferno vai maquinar. E é disso aí que a boca dela estará repleta. Então, tudo que essa pessoa conversa é sobre esse amargo ciúme, essa ambição egoísta, são essas preocupações desenfreadas. É alguém que não consegue descansar, não confia, não espera, mas quer tudo na força do seu braço, quer passar por cima, quer fazer N situações para conquistar alguma coisa. Já quando a fala é motivada por Deus, essa fala está cheia de pureza, cheia de paz, consideração pelos outros, é o amor ao próximo, é o respeito mútuo, submissão, misericórdia e sinceridade. Então essa é a fala de alguém que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Comparando agora essas duas listas, me diga, onde está a sua palavra? Na maior parte do tempo, será que você tem falado motivado por Satanás? E aí está a lista? Ou será que você tem falado sendo motivado pelo Espírito Santo de Deus? E aí está a lista. Nosso texto bíblico básico da nossa lição está em Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Assim está escrito: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear também todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, as embarcações. As naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A nossa introdução, então, qual é o efeito das nossas palavras sobre aqueles que nos ouvem? Porque as nossas palavras têm grande efeito, especialmente daqueles que são mais próximos. Veja que se alguém que você não conhece na rua começar a falar que você não vai conquistar as coisas ou te insultar, pode ser que você não dê a mínima, talvez ache até graça daquilo e pense que a pessoa está enfrentando muitos problemas ou tem algum tipo de problema mental e não vai dar muita atenção para ela. Mas se alguém próximo a você começa a falar que você não vai conquistar, que você não vai conseguir e te insulta, isso pode te machucar seriamente. Então a nossa palavra, sim, ela tem poder. E quanto mais próximos de alguém, mais emocionalmente ligados com essa pessoa, mais diretamente afetados e imediatamente afetados somos pela palavra dita. Então cuidemos daqueles que estão próximos, dos nossos pais, mães, familiares, nosso cônjuge, filhos, amigos próximos, membros da igreja. Quantos acabam abandonando a igreja, abandonando a Jesus
por causa de uma palavra maldita. Alguém que não pensou bem, não refletiu e falou o que não devia. Isso machucou, falou tão forte dentro do coração de uma pessoa que a retirou dos caminhos do Senhor. Guarde então a sua língua, guarde a sua palavra, mas também lembre-se que nós seremos decepcionados, sim. Então, se alguém chegar até você com uma palavra áspera, deixa isso passar. Não dê ouvidos atentos a essa palavra, mas ouvidos surdos. Eu vou te contar uma história aqui, uma historinha, né? Havia um caminho e um bosque e 3 ranzinhas estavam pulando por esse caminho. Até que elas encontraram no meio do caminho um balde. E elas pensaram, vamos pular por cima desse balde e parar do outro lado. As 3 saltaram ao mesmo tempo e elas não conseguiram pular do outro lado do balde. Todas elas caíram dentro do balde. Só que no balde não tinha água, tinha leite. E o leite é escorregadio. E é difícil a ranzinha nadar naquela gordura do leite. Então elas tentavam, estavam pedindo socorro. E aí vieram várias outras ranzinhas pelo caminho e começaram a ouvir que elas pediram socorro. E essas outras pularam na beira, então na borda daquele balde, olharam para baixo e falaram: ah, não, vocês caíram dentro do leite. Desistam de uma vez. Não continuem tentando. Vocês vão morrer. É impossível sair daí. Tem muita gordura, é liso demais. E a primeira ranzinha deu ouvidos àquilo, afundou e morreu. As outras 2 continuaram tentando ali, nadando, dando o máximo de si. Mas eles continuaram, viram só, uma já foi. É impossível, não dá para você. Esse ministério não é para você. Você tem que abandonar esse departamento. Sai de uma vez do conjunto. Para de dar aula na escola dominical. Você ainda vai pregar outra vez? Não viu como foi a última pregação? Olha, não profetiza, porque você está orando tanto, Deus não está respondendo. E a outra ranzinha deu ouvidos também a essas vozes, as vozes do fracasso, as vozes do inferno. E ela afundou e morreu. A terceira ranzinha continuou nadando, e o tempo passou, até que o leite coalhou e virou metade água. Ela conseguiu pegar um bom impulso e saiu do balde. Agora eu te pergunto, por que será que essa terceira ranzinha ela sobreviveu? Por que será que ela conseguiu vencer, mesmo com tudo aquilo que as outras estavam falando e contrário? Talvez você pense, porque ela tinha muita determinação, muita força de vontade, ela tinha muita confiança, talvez muita fé, e por isso ela continua até o fim. Mas a verdade dessa história é que essa terceira ranzinha era surda. Então ela nunca ouviu o que os outros disseram. Quando ela via as outras ranzinhas lá na beira do balde, mexendo os seus lábios, balançando as suas mãozinhas, o que ela entendia é que elas estavam torcendo a favor dela. E assim ela continuou e continuou até que o leite coalhou. Então, a lição que nós tiramos dessa história é que quando nós recebemos críticas, especialmente críticas infundadas, inverídicas, dê ouvidos surdos a essas pessoas. Mais cedo ou mais tarde, você rapidamente sairá dessa situação. Então, Tiago aborda aqui a importância de controlar a nossa língua. Veja que nessa história ficcional aqui que eu contei, 2 ranzinhas morreram, porque deram ouvidos àquilo que as outras estavam dizendo. A sua língua tem poder de salvar, mas também tem o poder de destruir. Por isso, então, controlemos a nossa língua e desenvolvamos uma elocução sadia que reflita a nossa fé no Senhor Jesus. Nosso primeiro tópico fala sobre a necessidade de dominar a língua. O primeiro subtópico é a responsabilidade dos mestres com o que falam. O mestre, segundo esse capítulo 3 aqui de Tiago, tá? É esse professor, é esse instrutor, é aquele que é responsável pelo ensino. Então ele usa e ele tem que usar a sua língua, as suas palavras com sabedoria, pensar muito bem no que vai falar, na concatenação das ideias, que tópico vem depois do outro, como eu vou abordar bem esse assunto. O mestre precisa compreender o público que ele vai atingir, se ele pode utilizar palavras, o linguajar mais rebuscado, ou se ele precisa falar na língua do povo mesmo, mais simples, para que a compreensão seja geral. Jesus pregava de forma profunda, mas de forma simples. Todos podiam compreender aquela mensagem de Jesus. Cada parábola de Jesus tem vários níveis de interpretação, e assim ele atingia todas as pessoas. Assim também o mestre deve se preparar para trazer a mensagem de forma simples, ampla, porém profunda,
com diferentes níveis de profundidade para os alunos que estão ali acompanhando, tá? Então o mestre aqui é esse que ensina a respeito das coisas de Deus. É aquele que tem o conhecimento da lei, conhecimento da Bíblia Sagrada. Nesse caso, aquele que tinha um conhecimento de toda a Torá e dos profetas também. Então ele extrai da lei, ele extrai ali do Antigo Testamento o que ele precisa ministrar ao povo, sempre ligando isso, claro, a Cristo, a vida de Cristo, a manifestação, os ensinos de Jesus. Então ele já crê que Jesus Cristo é o Messias de fato, e agora ele vai aplicar a lei à vida do povo, no dia a dia do povo. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós pregamos não apenas com as nossas palavras de forma verbal, mas nós também pregamos, nós anunciamos de forma não verbal. O seu corpo, sua movimentação, seu olhar, seu modo de andar, fala tão alto quanto as tuas palavras. Já há uma frase popular que diz que o seu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Aqueles que ensinavam nesse tempo, então, de Tiago, faziam de forma oral e seus insucessos estavam relacionados às palavras proferidas. Naquele momento, o ensino, né, não é como os dias de hoje. Nós temos vários recursos midiáticos. Você está agora acompanhando essa aula, talvez você seja professor da escola dominical e aqui você está tendo uma nova visão também de um outro professor da mesma classe, ou você é um aluno da escola dominical, é um jovem, mas que na sua congregação não tem classe de jovens e você está aqui estudando juntamente comigo. Tá? Então, dessa forma, você consegue perceber que esse recurso midiático é maravilhoso, porque alcança você. Mas, se eu cometer algum erro aqui, eu posso editar, eu posso refazer, reformular e gravar novamente e depois colocar online. Já quando nós estamos em um ensino ao vivo, naquele momento, ao vivo, presencial para todos, eles deveriam ter muito cuidado em tudo que falavam, para não ter qualquer tipo de erro. É claro que esse mesmo cuidado nós também devemos ter, é claro. Mas o que eu digo hoje é que ainda nós temos esse recurso midiático que nós somos capazes de corrigir esses erros antes de colocar essa aula para o público, tá? Então, o ato de ensinar está diretamente ligado à língua, está diretamente ligado à comunicação. Veja ainda que como surgem as heresias? Vem de uma interpretação equivocada da Bíblia Sagrada. Então, se alguém interpreta de forma errada a Bíblia e depois ensina com a visão errada, e aquele que ouve tem menos conhecimento bíblico ainda, ele vai ser enganado, vai ser engodado por aquela heresia que foi criada. Então, os professores, nós devemos ter muito cuidado. Especialmente aqui, eu te digo, tenha muito cuidado com aquilo que você encontra também na internet. Porque existem muitos pastores de internet que não têm compromisso nenhuma com congregação alguma. Não tem compromisso com ninguém. Ele apenas está ali colocando algum conteúdo para ganhar like. E são geralmente pessoas que dizem que não é necessário ir à igreja. Você não precisa ir à igreja para tomar a Santa Ceia. Você pode tomar ceia de casa, participar junto com ele de uma live e tomar sua ceia. Pode assistir o culto apenas de casa, né? No seu momento, pode ser um culto gravado. Mas veja bem, a Bíblia ela é muito clara sobre a comunhão dos santos. Nós precisamos estar juntos para mantermos essa comunhão. A ceia é um momento que você tem que estar realmente com os irmãos, vai estar ali na congregação, vai estar juntos. Então, cuidado também com os pastores da internet, que não tem compromisso algum com a alma de ninguém. Tudo aquilo que você ouvir na internet, que você ouvir de qualquer preleição, sempre verifique com a Bíblia Sagrada, tá? Faça da mesma forma que aqueles crentes bereanos estavam fazendo enquanto o apóstolo Paulo estava lecionando. Paulo ensinava e eles conferiam tudo na Bíblia Sagrada. Nosso segundo subtópico fala sobre o poder da língua. No versículo 2, Tiago afirma: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ele explica que todos nós cometemos erros e destaca o dever que os crentes têm de controlar não apenas as palavras, mas também as ações. Veja que controlar a língua é complicado, é difícil, mas ainda assim nós devemos fazer. E como é que nós poderíamos fazer isso? Com o auxílio do Espírito Santo. A língua ela tem muito poder, poder de vida e de morte. Nós podemos abençoar e interceder por alguém, essa pessoa ser livrada da morte ou ressuscitada.
Da mesma forma, quando um feiticeiro, alguém ligado a Satanás, ele pronuncia as palavras de maldição, ele está atingindo essa pessoa e pode atingir com doenças, com morte, com destruição. Então veja que o nosso campo de embate envolve o poder da língua. A força dos servos de Deus está na boca. A força dos servos de Deus está na boca. É a nossa língua. Com ela nós abençoamos, com ela nós bendizemos, com ela nós louvamos a Deus, com ela nós temos poder para destruição de fortalezas espirituais, levando cativo assim todo entendimento a Cristo. Então, daí a importância de nós cuidarmos bem da nossa comunicação, estudarmos a Bíblia Sagrada e conseguir manifestar Deus através das nossas palavras e das nossas ações. Lembre-se que os seus alunos, eles estão acompanhando as suas ações. Você que é um obreiro na casa do Senhor, que deseja ser obreiro na casa do Senhor, você prega todos os dias, seu testemunho cristão diário tem que ser coerente com aquilo que você diz. Nosso terceiro subtópico fala sobre língua, um pequeno membro capaz de causar um grande impacto. Tiago ainda ele vai dizer que, embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar uma vida inteira para o bem ou para o mal. De acordo com as nossas palavras, quanto mais você repete, o que você mais fala, isso vai se tornando cada vez mais comum na sua vida, se torna mais real, tá? Então, se você comunica sobre a palavra de Deus, prega a palavra, está sempre falando sobre a palavra, você também é santificado pelas palavras que está dizendo. Agora, se anda em más conversações, os bons costumes rapidamente serão degenerados. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Já as boas companhias, aquelas conversas adequadas, leia o livro de Malaquias. No último capítulo de Malaquias está escrito que os justos falaram. Eles falaram algo. E aquilo foi colocado como memória diante de Deus, em um livro, para benefício deles, benefício dos justos. Então, tudo que nós falamos pode ou acrescentar para nós em galardão, em benefícios, em justiça, em santidade, em força espiritual, ou pode acabar enfraquecendo cada área da nossa vida. Cuidado com o poder da sua palavra. Nosso segundo tópico diz os perigos de uma linguagem descontrolada. O primeiro subtópico dessa sessão, a língua como fogo. O freio dos cavalos e o leme e a língua possuem as mesmas características. São pequenos, porém capazes de grandes feitos. A língua também é como um fogo. Assim, as palavras podem causar danos enormes e duradouros. Veja então o poder que a nossa língua tem. Quantos de nós não sentimos a língua coçar para responder a alguém que nos ofendeu? Para responder diante de alguma calúnia, diante de algum dano que estávamos sofrendo? Quantos de nós não paramos para imaginar tudo aquilo que talvez soubéssemos sobre alguém e tudo que poderia ser falado? Mas lembre-se que a língua pode causar danos irreparáveis. Devido a isso, o melhor a fazermos é controlar a nossa língua. Veja que esse controle da língua está muito ligado ao domínio próprio, que é fruto do Espírito em nossa vida. Como um mundo de iniquidade, fecha aspas. Essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça. Injustiça de coração e vida. A língua perversa destrói tudo à sua volta, família, amigos, trabalho, etc. Então, as palavras que nós dizemos têm tanto poder de ou construir, edificar a casa. Provérbios, lá no capítulo de número 24, versos de 1 a 6, assim como também Provérbios, lá no capítulo de número 9. Nós podemos ver isso muito bem. A língua tem este poder de edificar. Com sabedoria se edifica uma casa. Então, com sabedoria, utilizando bem as palavras, nós podemos sim alcançar um bom matrimônio, filhos obedientes e saudáveis, bom crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós podemos conquistar boas vagas de emprego, ser bem desenvolvidos com o poder da língua, mas também utilizada de forma destrutiva, casamentos podem ser aniquilados,
famílias inteiras destruídas, relacionamentos entre pais e filhos totalmente arruinados. Então a língua, ela tem sim, tanto este poder de vida quanto de morte, um veneno mortal e cruel quando ela é direcionada pelo inferno, mas um antídoto saudável quando é direcionada pelo céu. Segundo o subtópico dessa sessão, a inconsistência no falar. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Essa dualidade mostra a necessidade de sermos consistentes, coerentes, congruentes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias, tá? Ser consistente, ser congruente é ter uma linguagem unificada, tanto da forma como eu penso, eu sinto, eu falo e eu ajo em união. Então, o meu comportamento é congruente com aquilo que eu falo. E o que eu falo é congruente com aquilo que de fato eu acredito. Ou seja, está tudo alinhado. Assim eu tenho consistência na fé. Já uma pessoa inconsistente, ela pode dizer que abençoa, que agrada a Deus, bendiz a Deus, que canta no conjunto. Pode, inclusive, pregar em um domingo à noite, terminando o culto, vai blasfemar, esbravejar em alguma pessoa, vai mostrar toda a ira que tem dentro de si, sem inconsistência. Inconsistência. É necessário domínio próprio, é necessário uma fé mais madura e sadia para essa consistência no falar. O terceiro subtópico deste ponto, a incapacidade de domar a língua. Tiago afirma que nenhum homem pode domar a língua. De fato, a língua tem este poder de direcionar vidas. Porém, se nós entregarmos-nos ao Espírito Santo com o poder de Deus em nós, de fato, podemos dominar a nossa língua. Porque Tiago vai falar que o varão que consegue dominar ou refrear a sua língua tem poder também sobre todo o corpo. Veja que lá no grego, este mal incontido, cheio de veneno mortal, o termo utilizado aí é kakos, que significa uma natureza perversa no modo de pensar. E aí eu me lembro lá em Gênesis, aquelas primeiras gerações de Gênesis, onde a Bíblia deixa bem registrado que o pensamento dos seres humanos era continuamente mal desde sua meninice. Então aí está algo perverso e ligado à linguagem. Falando de linguagem, também temos que tomar muito cuidado com a nossa linguagem. Não apenas com aquilo que nós comunicamos, mas a forma como é construído mesmo o nosso vocabulário. Nós pensamos de forma verbal. Nós vemos aí nos últimos tempos uma briga para colocar novas palavras no nosso idioma e tentar transformar o nosso idioma em uma linguagem neutra. Mas uma mudança de idioma gera necessariamente uma mudança na estrutura dos pensamentos. Nós pensamos de forma verbal e por isso nós somos contra esta mudança na forma da linguagem, tá? Continuemos então aqui. É uma forma perversa no pensar, sentir e agir. Uma pessoa desagradável, injuriosa, perniciosa, destrutiva, venenosa. Isso é cacos. Então, essa língua, cacos, precisa ser transformada. É necessário que este ser humano nasça de novo para que ele tenha daí agora uma nova natureza. Uma nova natureza vai direcionar agora um novo modo de falar. Essa comparação feita foi com uma víbora, né? Que tem o seu veneno mortal, cheio de insultos, calúnias, maledicências, injúrias, mentiras. Embora difícil, o controle da língua é essencial para evitar as armadilhas do mal e para se viver uma vida piedosa. Esse controle só é possível através do Espírito Santo de Deus. Então, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, também é direcionado pelo Espírito Santo. Como mudar o que você fala? Impregne o seu coração de um bom tesouro. Leia a Bíblia, medite nela, estude a Bíblia Sagrada. Isso vai te auxiliar a comunicar as verdades do céu. Nosso terceiro e último tópico dessa lição fala sobre as características de uma linguagem sadia e irrepreensível. Primeiro subtópico deste terceiro tema, a fala que edifica. Tiago, então, enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua. Devemos possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros.
Sua forma de falar pode dar ânimo. Sua forma de falar pode, inclusive, fazer com que alguém que estava decidido a talvez perder a própria vida, abandonar tudo, mudar de ideia. Olha o poder que há na sua língua. Permita que Deus fale através de você. Você tem uma boa e preciosa semente que precisa ser entregue. Você tem uma boa e preciosa semente que precisa ser entregue, plantada. Não permita que isso morra com você, mas distribua aos homens. Como? Ide e ensinai, pregando, ensinando, batizando todas as nações. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Segundo subtópico deste último tema, há palavras de sabedoria. Precisamos então demonstrar sabedoria por meio da nossa conduta e especificamente através de nossas palavras. Uma linguagem sadia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Este conhecimento que vem do alto, o que ele vai trazer para nós? Uma linguagem pura, tratável, o amor revelado de fato em ações, não apenas em palavras, mas também em ações, uma linguagem congruente, tá? Vai ser amável, misericordioso, uma língua misericordiosa, né? Uma língua que livra os outros, uma língua que traz a paz, a bonança, que retira as intrigas. Essa é uma linguagem que provém de Deus. É sincera, é imparcial e é cheia de bons frutos. Veja aí o verso de número 17. A nossa conclusão da lição, então, a carta de Tiago nos adverte sobre o imenso poder da língua e a necessidade de controlá-la para evitarmos os danos à nossa vida e à do próximo. Use, então, o poder da palavra com sabedoria. Este dom que Deus nos deu, e é exatamente isso que nos diferencia dos animais, é o nosso intelecto, é o poder, o dom da fala, da comunicação. Este poder que nós temos, este poder nos foi dado a Deus e com ele nós podemos plantar para a vida ou para a morte. Lembrando que cada um de nós colherá aquilo que plantou por meio do corpo, aquilo que fez através do corpo aqui nessa terra, e cada um dará conta das suas palavras diante de Deus. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Comunique a palavra de Deus com sabedoria. Você que deseja baixar também os slides dessa lição, você pode fazer isso acessando o site www.vivendoteologia.site. Clique em Escola Dominical EBD Aula Jovens. Até a próxima lição.